Bem-vindos, exploradores das Escrituras. Neste canal, seguimos em jornada capítulo por capítulo, um episódio para cada capítulo, ouvindo atentamente o texto e deixando-o falar por si mesmo. Hoje, entramos em Gênesis, capítulo 2. Um limiar em que a criação completa seu ritmo, o descanso é abençoado, um jardim é plantado, e a história humana dá seu primeiro e sagrado fôlego. Antes de lermos, prepare o seu espaço, silencie o ambiente, solte a pressa. Permita que as palavras o encontrem com peso e maravilhamento. Não estamos aqui para passar correndo pela superfície, mas para notar cada linha, cada imagem, cada ordem e cada convite. Começamos com uma oração de abertura. Deus Santo, Criador do céu e da terra, Tu falaste e mundos vieram a existir. Tu soprastes e a vida despertou. Ao abrirmos Gênesis 2, aquieta o nosso coração para receber a Tua sabedoria. Ensina-nos o significado do descanso santo. Mostra-nos a bondade dos Teus limites. Que a beleza do jardim, o sopro de vida e a aliança da união transformem nossos desejos e nossas decisões. Guarda-nos do orgulho. Guia-nos à confiança. Concede clareza à nossa mente, humildade à nossa alma e firmeza à nossa vontade. Que o Teu Espírito ilumine o texto e plante a verdade bem fundo em nós. Em Teu santo nome oramos. Amém. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra, e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bedélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam vergonha. Nós ouvimos as palavras de Gênesis capítulo 2.
Agora permitimos que a sua profundidade se desdobre. Alguns podem se perguntar por que o primeiro capítulo fala da humanidade criada em conjunto, macho e fêmea no mesmo fôlego, enquanto este capítulo acompanha uma sequência mais íntima. A resposta está na riqueza da tradição bíblica. 2 veneráveis fios narrativos sustentando uma só verdade. Gênesis 1 é a cadência solene de um hino sacerdotal. A criação organizada como um templo, o tempo coroado com descanso, e a humanidade comissionada como imagem de Deus para cuidar da terra. Gênesis 2 se aproxima, como uma câmera que avança para dentro do santuário, revelando o toque pessoal do Criador. Pó reunido, fôlego concedido, um jardim plantado, vocação entregue e aliança formada. Aqui o mundo não é apenas feito, ele é confiado. O ser humano é moldado do solo, criatura de terra e espírito, colocado no Éden não para dominar, mas para cultivar e guardar. Cultivar a beleza e proteger o que é santo. Um limite é pronunciado, não para encolher a liberdade, mas para treinar a sabedoria. Pode-se comer de toda árvore, a abundância é a regra. Porém, uma árvore é retida para ensinar reverência, confiança e a diferença entre criatura e criador. A linguagem desperta quando o ser humano nomeia os seres vivos, descobrindo ao mesmo tempo autoridade e limitação. Nenhum é um verdadeiro correspondente, nenhum espelha o mistério do coração. E então, Deus forma a mulher, não da cabeça do homem, para governá-lo, nem dos seus pés, para ser pisada, mas do seu lado, perto do coração, osso dos seus ossos, carne da sua carne. A união que se segue não é um contrato de conveniência, mas uma aliança de reconhecimento. 2 se tornam um, sem dissolver sua singularidade, uma comunhão desenhada para honra mútua, vocação compartilhada e alegria fiel. O próprio jardim se lê como um templo, rios correndo para fora, vida irradiando do centro, presença sagrada habitando onde a humanidade caminha. O descanso não é ociosidade aqui, é tempo consagrado que dá sentido ao trabalho. O trabalho não é uma maldição, é serviço sacerdotal dentro do santuário da criação. A fala não é trivial, é o instrumento que ordena o mundo e sela promessas. E a linha final, nus e sem vergonha, fala de uma clareza que raramente conhecemos. Transparência sem medo, desejo sem manipulação, diferença sem rivalidade. Isso é inocência, não ignorância. Verdade sustentada em confiança antes de ser trocada por controle. Leia este capítulo, então, como espelho e mapa. Espelho, porque ele nos mostra quem fomos chamados a ser. Criaturas de fôlego e terra, mordomos de chão santo, parceiros em aliança, vivendo com honestidade diante de Deus e uns dos outros. Mapa, porque ele traça as coordenadas da sabedoria, receber o tempo como sagrado, cuidar do que está sob sua responsabilidade, honrar limites que guardam a vida, falar com verdade e proteger as alianças que tornam o amor durável. Longe de contradizer o primeiro capítulo, Gênesis 2 completa sua música. O cósmico se torna pessoal, o universal se torna íntimo. Juntos, eles nos dizem que a criação é ao mesmo tempo grande projeto e toque gentil, ordem e abraço, lei e amor. Guarde essas imagens enquanto nos preparamos para estudar adiante. O fôlego no pó, o jardim plantado, o limite pronunciado, o nomear da vida, a alegria do reconhecimento, a luz sem vergonha. Permita que elas o questionem tanto quanto você as questiona. E quando você voltar ao texto, leia devagar, como quem está pisando outra vez em um santuário. Você é o protagonista deste capítulo agora. Você está no jardim que lhe foi confiado. Seu quarto, sua mesa, sua agenda, suas palavras, seus relacionamentos. Você carrega o fôlego nos seus pulmões e a terra nas suas mãos. Gênesis 2 não está distante, é o chão debaixo dos seus pés. Então, aqui está como viver isso hoje. Você pratica o descanso sagrado como um ato de confiança. Escolha uma janela de tempo a cada semana.
2 horas, 4 horas ou um dia inteiro, em que você deixa de produzir e começa a receber. Desligue o que distrai, acenda uma vela se quiser, deixe o silêncio se tornar um santuário e nomeie 3 coisas pelas quais você é grato. Você não está desperdiçando tempo. Você está abençoando o tempo. O descanso treina sua alma a lembrar. A abundância é a regra, não a exceção. Você cuida do seu pequeno Éden. Escolha um espaço tangível, uma gaveta, um canto, um vaso de planta e coloque-o em ordem. Remova o que sufoca, mantenha o que nutre e torne a beleza visível. Conserte algo que está quebrado. Regue algo que está com sede. Mordomia não é grande espetáculo. É atenção fiel ao metro quadrado que Deus colocou em suas mãos. Você estabelece um limite que dá vida. Identifique a árvore que você não vai tocar esta semana. O aplicativo que engole seu foco, o hábito que afina sua alma, a conversa que gera cinismo. Diga uma regra simples em voz alta. Escreva-a e conte a uma pessoa de confiança. Limites não são gaiolas, são portas para a sabedoria, treinando o seu desejo para servir ao seu florescimento, em vez de escravizá-lo. Você santifica sua fala. Antes de falar ou postar, pare e pergunte: é verdade? É necessário? É bondoso? Se 2 das 3 estiverem faltando, você espera. Suas palavras são sementes. Elas vão crescer em espinhos ou em sombra. Que o seu nomear traga ordem, não caos. Abençoe com a linguagem, não amaldiçoe. Prometa com cuidado, cumpra o que prometer. Você honra a aliança. Olhe para a pessoa a quem você deve presença fiel, cônjuge, amigo, família, vizinho, e ofereça um ato concreto de confiabilidade hoje. Uma mensagem que diga: eu estou com você. Uma tarefa concluída em silêncio, uma refeição compartilhada sem distração, um pequeno ritual que diga: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nós pertencemos um ao outro, e eu não vou tratá-lo como uma conveniência descartável. Você pratica vulnerabilidade sem vergonha. Escolha uma conversa em que você vai dizer a verdade sobre o seu coração, sem polimento, sem armadura. Faça isso com sabedoria, em um lugar seguro, mas faça. Nu e sem vergonha não significa exposição imprudente. Significa confiança transparente. Confesse um medo, nomeie uma esperança, peça uma ajuda. Você não é menos humano por precisar dos outros. Você é mais humano. Você retoma o seu fôlego. Uma oração simples para o seu dia. Ao inspirar, tu sopras vida. Ao expirar, eu recebo e cuido. Que isso o âncore quando a ansiedade subir ou a ira arder. Lembre-se, você é pó beijado pelo fôlego, finito, mas cheio, humilde, mas santo. E enquanto você caminha, mantenha-se atento aos rios que fluem do seu centro. O modo como o descanso remodela seu trabalho, como os limites afiam sua alegria, como palavras honestas curam o que o segredo fere, como o amor de aliança torna luminosas as horas comuns. Hoje, você é o jardineiro e o guardião do portão. Cultive, guarde, nomeie, abençoe. Viva sem vergonha. Obrigado por caminhar conosco por este caminho. Se este episódio despertou algo em você, garanta que você faça parte da jornada daqui para frente. Inscreva-se no canal, curta este episódio e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. Seu clique é mais do que um botão. Ele ajuda este estudo a alcançar pessoas que precisam dele. Se uma linha ou percepção em particular ficou com você, deixe um comentário e nos diga qual foi. Suas reflexões ajudam a moldar para onde vamos a seguir. Compartilhe este episódio com um amigo que talvez precise de uma palavra gentil de sabedoria hoje e convide-o a se juntar a nós. Novos episódios estão a caminho e cada um constrói sobre o anterior. Inscreva-se, curta e ative o sininho agora para estar quando o próximo episódio chegar. Até lá, leve o que você recebeu para os seus dias. Cultive, guarde, nomeie, abençoe e volte pronto para continuar.